Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula do módulo 3. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre como funciona o inglês para imigração. Então, claro, para cada tipo de visto, cada estratégia que você for tomar, você vai ter que sempre pensar no inglês, né? Ele é parte essencial na estratégia da tua imigração. Até se você vier com algum visto que não necessariamente necessite de um nível de inglês para estar aplicando para o visto, você vai precisar de inglês para você trabalhar no dia a dia aqui na Austrália, querendo ou não, tá? Por isso até que a Austrália em geral, ela está mudando o sistema de imigração dela para chamar pessoas, inclusive que já tem algum nível de inglês, tá? Isso, claro, pode variar bastante, não vale para todo mundo, mas em certos casos a Austrália sim está pedindo já um teste de proficiência, tá bom? E vai depender do curso que você for escolher também. Mas vamos lá. Um dos exames, né, mais aceitos aqui na Austrália para estar avaliando o teu nível de inglês é o IELTS, tá? Ele é amplamente aceito no mundo todo, tá? O segundo mais conhecido, que tomou forma aí nos últimos anos e até tem tido uma procura maior com relação às pessoas que desejam migrar, principalmente para cá, para a Austrália, não para o Canadá, né? Porque lá no Canadá não é aceito, mas aqui na Austrália é bem difundido, é o PTE, tá? Que é o Pearson Test of English, tá bom? E é um exame inteiramente feito no computador, tá? Também são aceitos o TOEFL IBT, tá? Que é uma prova de inglês mais americana, e também o Cambridge English. O IELTS, eu acho que se você já ouviu falar ou nunca ouviu falar, enfim, ele é um teste de inglês mais britânico, tá? Então, você na hora do teu exame, você vai ouvir o sotaque britânico, tá? E os sotaques, eles pesam muito nessa questão, né? Na hora de você estar fazendo a tua prova de proficiência em inglês, tá? Você precisa estar com o ouvido bem treinado para entender certos tipos de sotaque. Então, no IELTS, você precisa estar com o ouvido treinado mais para ouvir o sotaque britânico, tá bom? Enquanto no PTE, você vai ser colocado para responder questões com pessoas falando diversos sotaques, tá? Sotaque asiático, sotaque árabe, brasileiro, enfim, americano, tem uma variedade de sotaques aí. Uns consideram um exame mais fácil que outros, né? E cada um tem seu critério aí para escolher o que considera mais fácil ou mais difícil, tá? Mas eu vou falar um pouquinho para vocês dar um overview sobre o que cada um cobra, tá? Agora, o TOEFL IBT, ele é um inglês mais americano, então acredito que para os nossos ouvidos, né, brasileiros, a gente está mais acostumado a assistir séries, filmes americanos, seja mais fácil, tá? Nessa questão de entender, tá? De ouvir. Agora, o exame não é só composto pela parte do listening, ele é composto por diversas sessões, né? Então a gente não pode considerar só isso para definir se um exame é fácil ou não, tá? E o Cambridge English, que é um exame até oferecido aí por algumas escolas, como por exemplo a cultura inglesa, depois que você termina determinado módulo lá, talvez intermediário, você já está apto a fazer o Cambridge. Então, é um dos exames aí também aceitos pela imigração. E também é um sotaque britânico, tá? É, então, a Austrália, ela divide aí a classificação dela de acordo com a sua proficiência em Proficient English, que é a pessoa que tem de 7 ou mais em cada banda do IELTS, Competent English, que é o IELTS 6, que é em cada banda, no mínimo de 6, o Vocational English, que é o IELTS 5, em cada banda também, e o Functional English, que é 4,5 ou mais, tá bom? Agora, se você tem acima de 7, você tem o Superior English, que é o 8, tá bom? E aí você até ganha 20 pontos lá no Skill Select, no sistema de pontuações da Austrália, tá? Com a IELTS 7 você ganha 10 pontos, tá? Lembrando das aulas anteriores, se eu não me engano, que eu falei sobre essa questão do sistema de pontuação, tá bom? Então, para os vistos, né? Então, para um 8,9, claro, você vai precisar da maior nota de inglês possível, mas você já pode estar aplicando para o 8,9 se você já tem um 6 no IELTS, que é a nota mínima que eles exigem, tá? Mas 6 não te garante pontos. 7, 10 pontos. 8 de inglês, 20 pontos. Skills Nominated, que é 190, também mesma coisa que 189, mínimo de inglês exigido é 6. E agora para o Skills de Regional Visa, que seria o 91, mas seria esse 191 visto
depois do 491, para quem já morou aqui em área regional, já trabalhou, cumpriu com os requisitos, mas para você conseguir no 491, você também precisa comprovar o nível de proficiência em inglês e para determinadas profissões esse nível é mais baixo que eles exigem, chegando até em 4,5, tá? Mas vai variar da profissão que você tiver aplicando. Agora, vistos patrocinados pelo empregador, tá? Para o 482 o mínimo é 5, para o 186 o mínimo é 6, que foi o meu caso, e para o 494 também é 6. Agora, o Student Visa, claro, você pode vir para cá para estudar inglês, então não vai ser requerido para você, mas como eu disse, em alguns casos a imigração já está cobrando a prova de inglês, tá? Vai depender do curso que você for escolher e também a instituição de ensino vai te cobrar a nota de inglês, isso vai variar de acordo com o critério da instituição de ensino, tá? Mas geralmente gira em torno aí de 6 no IELTS, tá bom? Um mínimo de 5 em cada banda. Pro Graduate, Temporary Graduate, que é o 485, mínimo de 6 também do IELTS. Pro Master, eles costumam pedir a partir de 6 e até 6,5 ou 7, tá? Vai depender do curso também da faculdade, do que ela determinou. Pro Training Visa, eles pedem Functional English, que é o IELTS 4,5. E aí eu coloquei alguns vistos, tá? Que eu não comentei anteriormente, porque não é o foco aqui do curso, mas eu acho que de repente pode ser aplicável para algumas determinadas pessoas, né? Então, a gente tem o Working Holiday Visa, que eles não cobram o inglês, na verdade, mas o bom é você vir aqui, pelo menos tendo Functional English, tá? Até para você poder conseguir um trabalho na área, tá ok? Porque como o Working Holiday Visa você não precisa necessariamente estudar, então geralmente as pessoas que querem só trabalhar, elas já possuem algum nível de inglês que fazem elas ser aptas a conseguir um trabalho mais facilmente, tá? A gente tem o visto que é o 858, que é o Distinguished Talent Visa, e ele pede 4.5, que é o Functional English, mas esse visto eu não tô abordando ele aqui no curso, gente, porque como o nome já fala, distinguished. So, a gente não pode. Ele não vai ser aplicado para a maioria das pessoas, né? Você precisa ser um profissional aí renomado, tá? Você precisa ter alguma qualidade aí superior aos demais, né? Então, de repente, pode ser o caso de alguém aqui assistindo esse curso. Então, se você tiver mais interesse, você clica no botão aí abaixo, você vai aprender mais sobre esse tipo de visto, quais os requisitos da imigração. Mas não é para todo mundo esse visto. Você precisa ser aí diferenciado, tá? Para poder estar aplicando pelo ponto de vista da imigração. E também tem o Partner Visa, então caso você encontre seu amor aqui na Austrália, e essa for sua forma de permanência aqui, você não precisa estar comprovando nível de visto. Mas lembrando que para o Skill Select, se para o seu partner dar os pontos para você, ele precisa sim ter um mínimo de inglês, tá? E isso vai ajudar você ou não o teu partner, no caso, ajudar você ou não a somar pontos no Skill Select para imigração. Tá bom? Até a próxima aula.